Minhoca, toda essa negociação do Ceará em busca de um treinador, ela tanto foi exatamente o retrato dessa diretoria do Ceará durante a negociação e a procura, e ela foi muito mais ainda a cara dessa diretoria do Ceará no desfecho da negociação. Você viu entrevistas do presidente Robson de Castro ao Futebolês, ao Danilo Queiroz e etc. E é assustador. Assim, é uma coisa totalmente desconexa da realidade, a forma como ele tenta fazer parecer que foi uma coisa estudada, planejada. Nós conversamos com pessoas do mercado, nós conversamos sobre o Lúcio, e ele disse esse mesmo discurso quando contratou o Aldisson Batista. Eu procurei uma pessoa do mercado, ela disse, espere que eu vou lhe voltar com o nome. Aí ligou, o nome é Adilson Batista. Aí ele disse, é uma pessoa do mercado que disse, e a conversa foi a mesma, só que ela foi num nível de delírio ainda maior. Ainda maior. É a sensação daquele prefeito do interior que é cercado de babões e ele cria diversas teorias que vão alimentando o ego dele e ele vai acreditando. E assim, torço muito como torcedor que o Lúcio dê certo, que seja um novo gênio do futebol, que chegue e encaixe o time, que motive o vestiário. Mas a gente tem que ter muito claro na cabeça que se isso der certo, espero que dê, não foi com base nenhuma em nenhum planejamento, porque não houve planejamento. Acho que ninguém em sã consciência, nenhum adulto racional, totalmente dentro das suas capacidades mentais plenas, vai acreditar que você trazer um treinador que nunca foi treinador, com metade de uma comissão técnica de outro treinador que você tem que negociar, todos estrangeiros, aí você bota esses caras tudo dentro de um clube, com um elenco já com problemas de mentalidade difícil, com um departamento de futebol que não gerencia nada, e você dizer que isso foi um planejamento para dar certo, sendo que a própria busca pelo nome do treinador, ela não teve critério nenhum. Assim, o nome do Zelinski estava na mesa junto com Luxemburgo, junto com Abel Braga, junto com Odair Hellmann. Se o Diniz tivesse livre no mercado, estava no meio o nome do Diniz. Tava, assim, não tem padrão de jogo, não tem critério, não tem ideia, não tem nada. Vamos sair ligando e vamos ver quem vai aceitar. Aí chega ao ponto de você contratar, num momento desse, para 15 jogos, um treinador que não é treinador. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é um treinador. E não tem como você usar como critério para contratação, como o Robinson de Castro usou, características dele como jogador. Porque você contratou o treinador, Lúcio Gonçalves, você não contratou o jogador. Eu não quero saber se como jogador ele tinha uma mentalidade vencedora, se ele era um líder do vestiário, se ele era um motivador, porque ele era assim como jogador. É outro contexto, é outra posição, é outra representatividade. Então, assim, a forma, e sendo bem cru, bem direto, é ridículo. É como os mais jovens chamam. É como você sentisse que a pessoa está coringando. O Coringa do filme, assim, ele está ali num momento de delírio e ele está falando coisas para tentar justificar a insanidade dele, a loucura. Porque não existe uma justificativa que você sente e que da forma como ele tenta fazer parecer que foi natural, que foi planejado, que foi pensado. É o que deixa mais preocupante a torcida. Porque assim, se você chega e diz, olha, ninguém aceitou, só ele aceitou, vamos ver no que dá. Mas não, existe uma tentativa de construir isso. Espero muito que dê certo. Assim, ao que falaram, o Lúcio está muito motivado, e é óbvio que está motivado, porque você começar a experiência como treinador em um clube que paga em dia, que tem um elenco interessante, que você vai ganhar um valor razoável, né? Se fala em $60 mil por mês para a comissão técnica, isso sim, ultrapassa, chega a R$360 mil. Você está começando na carreira, você pega um time de Série A, recebendo em dia, com estrutura para treinar, isso é maravilhoso. É como se você disser assim, você é estagiário de direito e você vai o que você vai fazer? Assim, sua primeira carreira vai ser o quê? Não, você vai ter um momento que você vai ficar como ministro do STF durante 2 meses, assim, tu vai decidir, vai julgar, e ganhando bem, assim, assim, é preocupante. É preocupante. Isso só deixa a gente mais perplexo diante do buraco que o Ceará está se metendo, de planejamento. E eu até tuitei, assim,
Assim como o Marquinhos Santos, a gente percebeu que ele já tinha acabado há muito tempo e a gente só precisava ver quanto dano ele era capaz de gerar. Essa gestão do Ceará ela já acabou há muito tempo. Assim. Só vamos esperar para ver quanto dano ela ainda pode gerar e espero que não seja um rebaixamento para a Série B. Pois eu concordo plenamente com o que você falou. Aliás, foi uma fala que assim, muitos amigos da imprensa, né, e assim, com respeito a todos e tal, até ponderaram, sabe, Léo, assim, em termos de, não, vamos ver qual vamos esperar. Embora muita gente, muitos amigos assim da imprensa chegaram a falar assim, é um risco muito alto que o Ceará está correndo. Eu fui até mais enfático, sabe, na rádio, quando eu cheguei a mencionar. Eu falei, é um erro do Ceará, é um erro do Ceará. Ninguém chega, faltando 15 rodadas, e toma uma decisão de dizer, já que eu levei tantos não, eu vou agora buscar agora uma solução. Aquela coisa, tinha uma roleta aqui, o cara que estava girando a roleta estava dizendo, é o treinador experiente, é o treinador que joga para frente, o treinador retranqueiro. O Ceará ele foi além. O Ceará pegou o cara da roleta, que estava girando a roleta, vem cá, vem aqui ser treinador, já que tu conhece de todos os perfis aí, já viveu vários momentos, foi vem para cá. Porque eu acho, e aí A roleta tinha, a roleta tinha do 1 ao 60, o Ceará escolheu o 61. 61, tipo isso. É tipo isso mesmo. Porque o Ceará inventou praticamente uma opção que não era opção. E aí eu vou trazer o Iago para o debate. Iago, é claro que quando você está numa decisão complicada, no mercado sem muitas opções de treinadores que pudesse dar uma garantia ou até mesmo uma possibilidade de confiança, assim, não, o que é que a gente pretende? Não, crescer na tabela. Realmente as opções não tinham tantas assim. Mas o fato de você escolher um treinador que vai começar o seu primeiro trabalho, e eu até cheguei a falar na rádio, a última vez que isso aconteceu foi em 2012, da pesquisa que eu fiz, certo? Pode ter outro, e na pesquisa que eu fiz eu acabei não identificando. Curiosamente, esse treinador era Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, em 2012, o primeiro trabalho dele como treinador foi no Curitiba. Ele pegou também na mesma época ali do Ceará, ele pegou na 22ª rodada, o time era 16º e terminou com a equipe na 13ª colocação. Mas, Iago, a gente não vê muito esse cenário. Aliás, esse cenário praticamente não acontece, né? Como eu citei, aconteceu em 2012 com o Curitiba. O Ceará faz essa aposta para essa situação e o que a gente mais vê para um treinador é que nem sempre ele tem o controle de tudo. Você pode ser um bom treinador e mesmo assim você ter problemas, você ser questionado. O próprio Dorival teve um determinado momento que era questionado sobre o esquema que ele jogava, sobre a formação. E aí você coloca toda essa responsabilidade em meio a tudo que o Ceará está passando nessa temporada para um treinador que, por mais que tenha total entusiasmo, por mais que tenha toda essa questão da experiência, ele vai ter que lidar com outras coisas mais, como time que ele vai colocar em campo, a maneira de jogar, as peças que ele vai ter que utilizar ali, as trocas, o momento da troca. Lembra que a gente falava muito do Marquinhos, né? O Marquinhos não está trocando. O Marquinhos, quando vai trocar os 42 e faz uma troca tripla. Tudo isso vai cair agora na responsabilidade de um ex-jogador que agora é treinador. O que é que você analisa dessa escolha do Ceará e como é que você consegue imaginar o quanto isso pode dar certo ou você acredita mesmo que a tendência mesmo é que vai dar a possibilidade maior de que isso possa dar errado? Então, Minhoca, sendo bem sincero, eu acho que, assim, realmente eu tô muito na linha do Léo. Eu acho que o que o Robinson fez para contratar o Lúcio foi um tiro no escuro, certo? Porque ele vai buscar um cara, depois de tantos nãos, ele vai buscar um cara que, assim, a gente não sabe nem o perfil de treinador que o Lúcio tem. A verdade é essa. Porque, tudo bem, ele é formado pela escola argentina, tirou a licença na AFA, Muita gente, um jogador... rapidinho, muita gente está se baseando numa tatuagem que ele tem do Bielsa. Então, como se ele fosse seguir a mesma linha lá do Bielsa, que muitos treinadores argentinos acabam se Para inspirando. você ver o nível de desespero, né? Assim, Pois análise sobre o treinador do Ceará. Ele tem uma tatuagem do Bielsa. Assim. Pode ser que o estilo de jogo dele seja um bielcista, então ele vai jogar para ofensivo. Para você ter noção,
O termo correto é coringar. Assim, tá todo mundo coringando. Assim, tá todo mundo... O quão no escuro tá, né, Iago? Como você estava falando. Pois é. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, utilizando as duas referências que nós temos uma delas que a gente não sabe nem se é verdade sobre o nome do Lúcio. O Bielsa, certo? E o Zielinski, que é o cara que o Ceará tentou contratar, não conseguiu, e os auxiliares dele chegam junto com o Lúcio. O perfil do Bielsa é um perfil muito ofensivo, de futebol arte, de querer encantar, de jogar totalmente voltado para o ataque e tentar fazer gols. O estilo do Zielinski é outro completamente diferente. Então, como é que a gente vai fazer assim? Dentro de uma comissão técnica, são dois estilos completamente diferentes, certo? O cara com quem o Lúcio foi auxiliar, que é o Alberto Valentim, que é um nome que é persona não grata para muitas das torcidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, tem outro perfil completamente diferente. Que também é diferente, todos os três que a gente citou até agora, Zielinski, Bielsa e Alberto Valentim, tem um perfil completamente diferente do que era o Marquinhos Santos e diferente do que foi o Dorival. Então, assim, a gente não sabe nem o que gerar de expectativa no Lúcio. Porque, tudo bem, ele foi contratado por ser El Comandante, como ele é conhecido no futebol argentino, por ser o cara que dentro do campo era quem orientava os companheiros, era quem dava a alma ao time quando jogava pela seleção argentina e por tantos outros clubes. Ok, isso era como jogador. Carreira que, inclusive, ele encerrou no final do ano passado. Então, assim, o Ceará, ele contrata um treinador que fez a transição, fez os cursos, trabalhou como auxiliar e em menos de 9 meses está assumindo um time de Série A num dos campeonatos mais competitivos do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que, assim, o nível pode não ser comparável com o das grandes potências do futebol, mas é onde tem o maior número de times que chega candidato a título, por exemplo. É uma coisa que muito se diz no futebol brasileiro. E aí a gente pega um time que está em crise, que não pode mais contratar, que tem um extracampo horrível, com a torcida xingando o presidente do clube ao final do jogo, que inclusive foi um comentário que eu achei muito pertinente durante a transmissão, é que assim, a gente vê a torcida chiar com o técnico, chiar com o jogador. Quando ela vem chiar com o presidente, é porque tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E não é a primeira vez que a torcida do Ceará ignora jogador, ignora treinador e vai pegar no pé diretamente do Robinson. Então, assim, o que me parece, e sobre a escolha do Lúcio, é que ele escolheu um nome para se isentar. Chegou assim, eu fui no mercado, eu busquei, eu criei um perfil, porque ele disse que o Lúcio se encaixava no perfil ao qual o Ceará estava procurando. E aí, para mim, esse argumento cai por terra quando ele procura treinadores de bases diferentes, de locais diferentes, treinadores que até nem são mais treinadores, como foi o caso do Abel Braga e do Ricardo Gomes. E aí, que perfil é esse? É um perfil que, segundo ele, é um cara que tem espírito vencedor e que tenha conhecimento do futebol brasileiro. O Lúcio Gonzalez era atleta no futebol brasileiro até o final do ano passado. Ele atuou 3 meses como auxiliar técnico aqui no Brasil, como auxiliar técnico Valentim. Ficou entre janeiro e abril. Será que ele tem um conhecimento tão vasto assim do que é necessário para um treinador no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Então, assim, o que eu acho é que é uma decisão que muito provavelmente não vai dar certo, tá? O que resta agora é torcer para que ele se encontre, consiga motivar o time e que as coisas se encaminhem para que o Ceará saia dessa espiral o mais rápido possível, porque se não for assim, se não for na obra do acaso, na cota do milagre, o filme, o cheiro do rebaixamento já começou a subir bem forte, porque é um time que não consegue reagir em campo, está à deriva e pode continuar à deriva mesmo tendo um treinador contratado. Pois é, me preocupa muito esse momento do Ceará. Claro que aquela coisa que geralmente eu falo, né?
uma equipe que tem um bom elenco, ela pode cair, certo? Ela pode cair. O ano passado, outros anos já mostraram que equipes de boa qualidade de elenco podem acabar caindo. E aí, Léo, um outro ponto também, assim, eu até também vi alguns comentários que, vamos lá, o ponto positivo que o Lúcio acabou demonstrando com essa, enfim, com esse acordo que acabou sendo fechado, né? Na conversa ele mostrou muito conhecimento sobre o Ceará, ideias do que ele pretende fazer com o Ceará. Quando eu ouvi essa frase, eu até achei, por um lado, positivo, porque, pô, parece que o Lúcio está muito interessado realmente em comandar o Ceará. Ele olha o Ceará e ele observa. Só que, ao mesmo tempo, essa conversa foi com o presidente, que é, teoricamente, uma pessoa que não tem muito conhecimento de futebol, né? Que a gente já, há um bom tempo, a gente percebe isso. Então, quer ou não, essa coisa positiva que foi olhada pelo lado do Lúcio, que é tipo assim, não, ele parece entender de como o Ceará vai ser, assim, a ideia de que ele está tentando implementar no Ceará, na conversa lá, parece que ele mostrou que conhece bem o Ceará. Só que, será que quem internamente conhece o Ceará está sabendo quem, de fato, o clube que hoje está, o elenco que hoje tem nas mãos? Porque, assim, o Ceará, ele aproveitou essa janela para fazer 4 contratações e até hoje está faltando peças, como, por exemplo, o sistema defensivo. Hoje, Luiz Otávio se machuca, o Lucas Ribeiro teve que ser uma solução, o Marcos Vitor fez o seu, acho que seu segundo jogo, foi o terceiro jogo, né, pela Série A, foi Flamengo, Fortaleza e agora esse. E não são esses garotos que têm que resolver uma situação para um momento como esse.